Vamos passar o momento da palavra? Você pode baixar a sua cabeça, fazer uma oração diante do Senhor. Enquanto você ora, eu gostaria que você começasse a pensar nas coisas do alto. Sabe, você não pertence a esse lugar. Você não pertence a esse ambiente terreno. Deus te formou antes de você ser um pensamento na cabeça de seu pai e da sua mãe. Deus escolheu você para estar aqui, para cumprir um propósito. Mas você não pertence a esse lugar. Você pertence ao céu. O seu lugar de destino é a glória de Deus junto com Deus. Então, quando você ora, você acessa essa dimensão. Então, Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença nessa manhã, te agradecendo, Pai, pelo esse período onde nós podemos ter liberdade de cantar louvores a Ti, te adorar, ó Pai, contemplar o Senhor e cada vez mais ser transformado de glória em glória, de fé em fé e glória cada vez maior, conforme a Tua palavra diz. Nós, nesse momento, ó Pai, então nos reunimos aqui para ouvir do Senhor, que a Tua palavra ela possa trazer ao nosso coração vislumbre daquilo que o Senhor preparou para nós, mesmo que nós não consigamos compreender, porque a Tua palavra mesmo afirma que jamais penetrou no coração, no pensamento de ninguém aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor ama. Então, Pai, que nós possamos meditar nessas coisas e nos encher de esperança, porque o Senhor já preparou para nós coisas extraordinárias. Nós queremos nos fortalecer pensando nessas coisas. Te agradeço nessa manhã. Fala conosco, Pai. Continua nesse ambiente onde nós podemos sentir a Tua presença. Obrigado, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Semana passada eu ministrei uma palavra sobre nossa luta contra o pecado e a graça de Deus nos capacitando a vencer o pecado que nos rodeia, mas ele não nos domina mais. Amém? Hoje eu quero falar dos prêmios dessa luta. Eu quero falar daquilo que Deus preparou para todo aquele que permanece diante do Senhor, e mesmo em meio a lutas contra si mesmo, mesmo em meio a lutas contra o mundo, e mesmo em meio a lutas contra Satanás, que são nossos três inimigos, nós permanecemos e temos preparado para nós uma coroa de glória, um prêmio da soberana vocação. Deus preparou coisas extraordinárias para nós, e muitas vezes, por não meditarmos e pensarmos nessas coisas, nós nos desanimamos, porque colocamos nossos olhos em coisas terrenas. Quando falamos de promessa, muitas vezes as pessoas pensam em coisas materiais, coisas que se podem conquistar aqui nessa terra. Quando falamos daquilo que Deus nos prometeu, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça consumista é: Deus vai me trazer sucesso, quando na verdade não é isso. Sim, Deus tem prosperidade, pensamentos de paz e prosperidade sobre nós. Ele quer que venhamos a desfrutar de vida abundante aqui nessa terra, mas isso não se compara àquilo que Ele planejou para mim e para você. E pensar nessas coisas, irmãos, é o que faz nós sermos aperfeiçoados. Afinal de contas, conforme o Salmo diz, aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Olhar para o Senhor é pensar em tudo aquilo que Ele já preparou para nós, no seu trabalhar em nós, para que nós nos pareçamos com Cristo. Então a Bíblia diz que nós estamos radiantes de alegria. Hoje eu queria dar um vislumbre sobre. Eu queria que nós lêssemos juntos. A pedido, eu vou ler o que está na TV, porque a minha versão é sempre diferente, né? Eu queria pedir para você ficar de pé, Apocalipse capítulo 21. Vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 21, até o versículo 7. 1 até o 7. Deixa eu beber água. Vamos ler juntos? Vai estar projetado na TV. Aquela TV está desligada, eu não vou conseguir ler, então vou ler aqui. Vamos lá. Leia comigo. Amém? Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus. É um pouquinho, é do 1 até o 7. Bota lá.
Nós vamos ler do 1 até o 7. A gente lê o 7, mas não tem problema. Quanto mais a gente fixar aquele final ali, vai ser bom. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Pode se assentar? Pode se assentar? Você acabou de ler sobre o seu futuro. Você acabou de ler sobre o que Deus tem preparado para aqueles que permanecem. E conforme nós lemos no versículo 7, aquele que vencer herdará tudo isso. Você vai herdar. Significa que não é porque você conquistou, e sim porque Deus gratuitamente vai entregar a você. Deus preparou de antemão. E a Bíblia diz que jamais penetrou na mente nenhuma humana tudo aquilo que Deus fez preparado para mim e para você. Quando nós estamos falando aqui, aquele que vencer, quem venceu? Quem já venceu? Jesus já venceu. Ele herdou todas essas coisas e nos fez co-participantes, co-herdeiros de todas as coisas. Então não está no meu e no seu esforço, não está no meu e no seu mérito, está na graça de Deus, nos dando acesso a tudo aquilo que Deus já preparou. Quando lemos essas coisas, sabemos que está no futuro. Quando lemos essas coisas, sabemos que é a consumação de todas as coisas. Mas é o tipo de pensamento que nós precisamos começar a viver de acordo. Se já somos vencedores, então podemos viver como vencedores nesse tempo. Se já somos herdeiros, podemos viver como se já tivéssemos recebido essa herança. Se já somos vencedores, então nós temos que viver como vencedores. E isso precisa estar o tempo todo na nossa mente. Nós não pertencemos a esse lugar, não pertencemos a essa dimensão, somos do céu. E por sermos do céu, nós precisamos agir como homens e mulheres do céu, com os pensamentos nas coisas de Deus, já antevendo a vitória que Ele nos deu. Quem está entendendo? Sabe, muitas vezes a gente está desanimado porque não pensa nessas coisas, não começa, não já imagina e se vê já na glória com o Senhor. Aqui nós lemos que aquele que vencer herdará tudo isso. Jesus então recebeu essa vitória, e Ele nos promete que Ele vai compartilhar conosco todas as coisas, que é o tudo isso. E é sobre isso a palavra hoje. As vitórias que Deus promete para todos aqueles que permanecem. A luta contra o pecado, a luta contra o mundo, a luta contra o diabo, ela vai acabar. E quando acabar, aqueles que permanecerem vão receber muitos louros, muitos prêmios. Você sabe que prêmios são esses? Você já leu o Apocalipse para ver Jesus dizendo o que Ele vai dar quando vencermos? Tudo aquilo que Ele já recebeu, Ele vai compartilhar com você. Isso precisa ocupar a sua mente, isso precisa ocupar o seu pensamento.
Isso precisa ser o que norteia a sua vida. Porque é como o Corinthians, né, que entra no campeonato, né, sabendo que vai ter ajuda da arbitragem, né? Tô brincando, gente. Isso aí é a parte do Flamengo. Você já sabe que você vai entrar numa luta sabendo que você vai ser vitorioso. Isso muda toda a perspectiva. Isso te dá esperança de tipo assim, por mais que você de repente possa sofrer uma derrota pontual, você sabe que lá no final já está reservado para você o alto do pódio. Então ser mais do que vencedor conforme a palavra de Deus não é sucesso conforme a terra aqui, né? Conforme o que nós estamos vendo, não é conquistar coisas, e sim terminar a carreira e receber a vitória verdadeira em Cristo. Quando pensamos nessas coisas, isso precisa nos trazer esperança. Então, se nós acabamos de ler a respeito do nosso futuro, comece a viver a partir dessa perspectiva, amém? Com Jesus nós já somos mais do que vencedores, aguardando aquilo que Ele nos prometeu. E o que é que Ele nos prometeu? Esse é o ponto da palavra de hoje, amém? A palavra vencedor, ela aparece 10 vezes em toda a Bíblia. Vencedor aparece apenas 10 vezes em toda a Bíblia, 8 delas no Apocalipse. Significa então que ao lermos a consumação de todas as coisas, nós podemos ver Deus nos preparando para a vitória. Então, ao estudarmos no Apocalipse, nós estamos pensando na vitória da igreja, na vitória do povo de Deus, que você está incluído. Ao lermos o Apocalipse, nós vemos Jesus chamando de vencedor todo aquele que é seu filho e que permanece. E todas as vezes que Deus chama alguém de vencedor, Ele declara uma palavra de bênção. Sabe que nós aqui na igreja, nós sempre falamos, né? Fale para os irmãos, Deus te abençoe. Uma das palavras de ordem para esse ano, que até teve uma irmã que fez uma tatuagem ali, é abençoar, crer e experimentar. Nós fomos feitos para abençoar. Quem crê nisso? Nós fomos feitos para abençoar. A palavra fala que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Ou seja, o que sai da nossa boca tem que ser para abençoar. Mas nós não fazemos isso porque temos um poder em nós. Nós fazemos isso porque nós já somos abençoados por Cristo. E é assim que Ele nos vê, vencedores, e libera uma palavra de bênção sobre nós. A partir dessa perspectiva, nós precisamos entender que o vencedor é aquele que permanece. E o que é permanecer? Como que a gente permanece? Semana passada eu dei um vislumbre, lutando contra o pecado, sabendo aquilo que te leva para o pecado, lutando contra. É uma luta em glória? Às vezes é, porque você perde para você mesmo, né? Só que permanecer fala de você viver a sua vida lutando contra a natureza que te leva para longe de Deus. Então, como que você vence? A primeira é lutando contra o pecado. A segunda é perseverando na fé. Lutar contra o pecado e perseverar naquilo que foi prometido para você. Permanecer. Mesmo que as circunstâncias digam não, você permanece declarando aquilo que Deus fala a seu respeito. E a terceira forma de você vencer, de se tornar um vencedor, aquele que permanece até o fim, é aguardando o grande dia, desejando no seu coração que Jesus venha logo nos resgatar desse lugar que não pertencemos. A Bíblia fala que Deus, Ele tem preparado para nós uma coroa de glória a todos aqueles que amam a sua vida, que desejam. Hoje nós cantamos, né, uma música que fala Maranata. Só que Maranata quer dizer vem Senhor Jesus. Isso deveria ser o lema do crente, acordar de manhã, a primeira oração é Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Não porque você está passando uma vida ruim, o melhor momento da sua vida não pode ser comparado àquilo que Deus preparou para você lá na glória. Então o desejo é você estar logo lá. Então são 3 coisas que você faz para vencer: ser chamado de vencedor por Jesus, lutar contra o pecado, perseverar na fé e aguardar o grande dia. Colossenses capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo nos ensina a respeito de como que nós devemos proceder aqui nesse mundo. Versículo 1 de Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já não pertencem mais a esse mundo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. Veja esse versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Você mantém os pensamentos nas coisas do alto.
sabendo que aquilo que você está vivendo nessa realidade, nessa dimensão, não são aquilo que Deus preparou você para viver. Ele quer que você vença nessa dimensão. E por enquanto você está aguardando que Jesus se manifeste, porque quando Ele se manifestar, então você vai ter a vitória completa. É assim. E como que a gente faz? Mantendo os pensamentos nas coisas do alto. Amém, irmãos? Propósito de vida. Acorda de manhã e fala: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Por mais atarefado que seja o seu dia, converso com muitos irmãos e falo: pastor, meu dia começa às 6 da manhã e acorda às 10 da noite. E aí tem um monte de coisa, mas nesse intervalo aí que você trabalha e tem um monte de demandas, o desejo principal do seu coração precisa ser as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. No meio da demanda do dia a dia, pega o telefone, aqueles que são mais velhos, né? Pega o telefone e tira do gancho, né? E deixa a ligação conectada. Pega, sabe quando você faz uma ligação de vídeo? Liga a câmera de vídeo, deixa ali parada. Você está fazendo as suas coisas, você está vendo Jesus ali. Jesus, eu estou fazendo aqui, mas eu sei que o Senhor está conectado. Estou conectado com o Senhor. É isso que Deus espera de nós: pensar nas coisas do alto, meditar nas coisas do alto, planejar as coisas para o reino. Esse é o pensamento daquele que se conecta com o Senhor nas coisas do alto. E esse versículo 4 diz que nós estamos aguardando para nos tornar como Ele. Quando Ele se manifestar, seremos então como Ele. Quando Jesus se manifestar, nós seremos vitoriosos por completo como Ele. E aqui eu queria deixar um recado para todos aqueles que de repente olham para essa palavra, ouvem essa palavra e pensam: meu Deus, eu estou lutando tanto. Eu quero dizer uma coisa para você: só um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Segura, perseverando, mantendo a sua fé, mantendo o seu pensamento nas coisas do alto, mesmo que no meio do sofrimento, porque logo a sua vitória vai vir, porque Ele vai se manifestar. Então você vai ser vencedor como Ele, porque Ele já preparou todas as coisas para você. A sua dimensão não é daqui. Segura só um pouquinho, persevera só mais um pouco, porque está preparado para você muitas recompensas. Eu não consigo pregar sobre todas elas hoje pela manhã, porque o nosso tempo já está indo já, né, pastor Márcio? O relógio corre demais, né? Mas eu não vou passar do tempo que eu preparei para isso. Mas quando nós lemos lá em Apocalipse, existem 7 vitórias, 7 coroas, 7 prêmios para todos aqueles que vencem. Depois você pode estudar sobre isso, mas quando você lê Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a primeira vitória é a árvore da vida. A segunda vitória, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, é a vida eterna. A terceira, em capítulo 2, versículo 17, é receber um novo nome. A quarta vitória, Apocalipse 2, 26, é receber autoridade. A quinta vitória, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, é santificação completa. A sexta vitória é ser coluna do templo, Apocalipse 3, 12. E a sétima vitória é assentar-se no trono com Cristo, em Apocalipse 3, 21. São 7 prêmios que todos nós receberemos. Vejam, não é eu receber um ou outro, mas é receber uma herança que Jesus já recebeu. Tudo isso que eu li, Jesus recebeu. O nome que está acima de todo nome. Jesus recebeu a autoridade, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ele assentou-se à direita de Deus. Tudo aquilo que Ele recebeu, Ele prometeu compartilhar com você, desde que você aguente mais um pouco. Lute mais um pouco contra o pecado, persevere um pouco mais na fé e deseje no seu coração cada vez mais a vida de Jesus. E eu queria discorrer sobre 4 dessas vitórias hoje, para a gente não se alongar muito, a não ser que você queira ficar comigo aqui até um pouco mais. Mas preste atenção no que nós vamos falar aqui nesse momento. Pastor Cris, podemos tocar uma música depois? Já prepara aí já na set list. E nós vamos ler essas 4 vitórias. E ao final nós vamos celebrar essa vitória que Cristo já nos deu. Amém? Então a primeira vitória prometida para nós, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Jesus, falando, o apóstolo João diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, quem é o vencedor? Levanta a mão. Quem é o vencedor? Ao vencedor, você vai perseverar até o fim, você vai receber isso, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
A árvore que se encontra no paraíso. Quando você vai pensar a respeito disso, essa árvore, ela estava lá no jardim original de Deus, no jardim do Éden. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz que Deus fez um jardim, Deus plantou um jardim, cheio de árvores, frondosas, frutíferas, agradáveis aos olhos, e no centro, no lugar de destaque, no lugar mais importante, Ele colocou a árvore mais importante, que é a árvore da vida. Do lado Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, só que você só vê essa árvore uma vez só na Bíblia, depois você não ouve mais. Mas a árvore da vida, ela é tão importante, que quando Adão e Eva pecaram, Deus fechou aquele jardim e colocou querubins guardando essa árvore. Aquele acesso que Adão perdeu, talvez a criação mais espetacular de Deus do jardim, nós receberemos se permanecermos. Mas o que essa árvore tem de tão importante, pastor? Quando nós lemos, novamente lemos aqui, além de ser agradável de se comer, ela é a árvore que te dá acesso à vida de Deus vivendo em você. Talvez que você não, aqueles que estão acostumados a plantar e gostam, minha sogra gosta muito disso, tem muitas plantas que são curativas, né? Pega um monte de chá aí e você se cura só tomando chá de planta. Talvez você não saiba, mais de 70% dos remédios confeccionados pela indústria farmacêutica são feitos à base de planta. Então existe um poder medicinal nas plantas, mas não se compara ao poder que essa árvore tem. Não se compara àquilo que essa árvore carrega. É tão impressionante, eu quero que você entenda o acesso que você vai receber a isso. É tão impressionante que a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 13, que essa árvore, 22, que essa árvore vai servir de cura às nações. Está entendendo a profundidade do que eu estou dizendo para você? Você que de repente sofre por alguma doença, de repente você sofre por algo que você não consegue cura aqui nessa terra. O dia que você tiver acesso àquilo que foi preparado para você, já não vai mais existir doenças, porque Deus vai dar para você o acesso àquilo que Ele sempre quis, que você não tivesse doença sobre você. Você vai receber de Deus acesso a algo espetacular que a medicina hoje nunca conseguiria explicar. Como que uma doença incurável como o câncer, como o AIDS, enfim, doenças que surgem o tempo todo, pode ser curada apenas comendo as folhas dessa árvore. Deus vai te dar acesso a isso. Não sei você, mas eu quero. Eu quero que meu corpo não sinta dores. Eu quero que o meu corpo mais não sinta o efeito do tempo. Eu quero que o meu corpo mais não sinta o efeito do passar dos anos. Isso só vai ser possível comendo das folhas dessa árvore. Medite nisso. Tudo aquilo que você precisa, Deus vai te dar como herança. A árvore da vida é a primeira vitória que você vai poder ter. Ao chegar lá, você vai ter acesso a isso. Você nem vai lembrar mais das dores que você tinha aqui nessa terra. Pensa aí em alguém que você ama, que padece. Você precisa oferecer essa árvore da vida. Você precisa oferecer essa notícia. Jesus tem a cura para tudo que aquela pessoa precisa. E isso está reservado a uma vitória final. Ele pode materializar isso no tempo presente, depende de você acessar. Não vou entrar aqui no ponto, mas as vitórias que Cristo tem para nós, aquilo que Ele nos concedeu como herança, está reservado a um tempo futuro. Só que ela também atinge o tempo presente. Quem entende isso? Quando você sabe que você já é mais do que vencedor, você age como vencedor. Significa que se você é salvo, você já pode acessar essa árvore, orando e pedindo para o Senhor te trazer a cura. Mas isso não se compara ao tempo que você vai poder provar dessa vitória final. Medite nessas coisas. Comece a pensar. Você vai ter acesso a algo que você não tem aqui nesse tempo. Você precisa então desejar esse momento onde você vai poder provar dessa primeira vitória que Deus vai te dar quando você chegar lá. A cura definitiva então de todas as doenças que foram consequência do pecado de Adão será a herança de todo aquele que for fiel até o fim. Amém? Segunda vitória, vida eterna. A vida eterna, ela é consequência da árvore da vida, porque é a árvore que dá cura e vida às nações. Você vai poder ter acesso a algo que já começou aqui, mas você não tem compreensão do que é.
Quando nós pensamos sobre vida eterna, todo ser criado por Deus, filho de Deus, ou criação de Deus, é um ser eterno, tá bom? Ou seja, teve um início e não vai ter um fim. Quando você recebe a Jesus, você está definindo o destino desse ser eterno. Ou é um sofrimento eterno, ou é a presença de Deus eternamente. Estão comigo? Então, quando você recebeu a Jesus, e você entrou então nesse perseverar na sua fé, para você receber dele, lá no céu, a sua vitória, você definiu o destino da sua alma, que é a salvação. Mas a vida eterna que Deus está prometendo aqui, é a vida abundante que Ele, Jesus, já prometeu para esse tempo. Ele próprio disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como o único Salvador, único Senhor. Ou seja, a vida eterna que foi prometida e que nós teremos acesso, que é uma vitória, já pode ser desfrutada aqui. Quem é feliz com Jesus aí? Quem pode dizer a minha vida é diferente de quando eu não conhecia Jesus? A maioria de nós vai ter testemunhos de mudança, não é? Mas não se compara a você receber uma porção extra dessa vida lá no céu. É essa vitória que está prometida para mim e para você. É uma vida abundante que não tem palavras para explicarmos aqui nessa terra, porque conforme nós lemos, Deus preparou para nós e jamais penetrou no coração humano essas coisas. Nós só podemos vislumbrar, pensar o que é essa vida eterna. Vida eterna não é a passagem do tempo. A vida eterna é a vida abundante que Ele prometeu para nós. Nós seremos tão plenos lá no céu, que a única palavra que define isso é vida eterna. Mas seremos tão plenos de tudo aquilo que sempre desejamos, a eternidade que Deus plantou no coração humano. Seremos tão plenos quando chegarmos lá. Essa é a vida eterna prometida para mim e para você. Quando Jesus se apresenta para João, ele estava escrevendo essa carta para a igreja de Esmirna. E essa era uma igreja perseguida, onde muitos morriam por se declararem cristãos. Quando ele se apresenta para João, ele diz: eu sou aquele que esteve morto e agora vive. Então aqui, quando Jesus está prometendo vida eterna, é uma vida abundante que não é a vida terrena. Jesus não estava prometendo para aquela igreja de Esmirna que eles não iriam morrer ou passar pela morte e sofrimento físico. Jesus estava prometendo algo muito além. E nós ocidentais, brasileiros principalmente, a gente não tem noção do que é sofrer pelo Evangelho. Nós não temos noção do que é você ser colocado diante de uma arma e dizer: negue a sua fé ou morra. E era sobre isso que Jesus estava dizendo: olha, talvez a sua luta é ter que entregar a sua vida aqui nessa terra, mas eu tenho algo muito melhor do que a vida aqui nessa terra. Vida eterna é isso. Se você pensar na sua vida, se ela está boa, Deus tem algo muito melhor. Se você pensar que a tua vida está ruim, é o motivo de você permanecer, porque Deus separou para você algo muito melhor, algo muito mais abundante. E é sobre essa vitória que nós estamos falando, e é essa vitória que foi reservada para mim e para você. Deus dando um prêmio por permanecermos na presença do Senhor, mesmo que passemos por um sofrimento físico ou morte física, vivendo com plenitude na glória. Amém? A terceira vitória prometida para nós é um novo nome. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, quem é o vencedor? Levanta a mão, confiança, você é vencedor na presença de Deus. Agora permaneça, agora haja como um, amém? Ao vencedor eu darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A terceira promessa então que nós estamos recebendo de Jesus, conforme Apocalipse, foi prometida para aquela igreja que estava lá no Oriente Médio naquela época. O apóstolo João estava escrevendo baseado naquilo que ele via para uma igreja. Mas essa igreja somos todos nós. Essa promessa de vitória é para mim e para você. E novamente, talvez você pense hoje com essa cabeça terrena, não consiga entender o que isso significa. Mas quando o Espírito, Jesus fala através do Espírito para João, ele diz que ele vai dar do maná escondido uma pedrinha com um novo nome, uma pedrinha branca escrita com um novo nome. Então são três coisas nessa promessa.
A primeira é o maná, a segunda é um novo nome, e a terceira é a pedrinha branca. A pedrinha branca tem um novo nome, então são 3 coisas. Quando está falando aqui do maná, é um pão espiritual. Novamente, nós com a nossa cabeça desse tempo, a gente não compreende o que isso significa. Sabe, o maná era algo como uma escama, como uma folha transparente que caía do céu, sobrenaturalmente, e alimentava aquele povo no deserto. E eu tenho a audácia de dizer para você, porque a Bíblia não diz, que era isso que fazia com que as roupas deles não se estragassem, os calçados crescessem juntamente com os pés das crianças. Tudo aquilo de sobrenatural que eles viviam debaixo daquelas nuvens, da nuvem de fogo, da coluna de fogo e da nuvem durante o dia, era fruto desse pão espiritual que eles comiam. Esse mesmo pão espiritual, a Bíblia não chama de maná, mas eu novamente vou fazer essa referência. Quando o profeta Elias come um pão que o alimenta e sustenta por 40 dias, é um pão espiritual que nos sustenta. Então a promessa dada àquele que vencer é você ter um sustento espiritual para todos sempre. De repente você luta hoje por seu sustento aqui na terra. Todos nós estamos atrás de recursos para podermos nos manter, não é? Quando nós estamos recebendo aquilo que foi prometido para nós, nunca mais vamos ter que trabalhar por causa de sustento, porque Deus mesmo vai nos dar um maná escondido. Isso faz sentido para você? Medite nessas coisas. Deus está prometendo para você assim, sabe, essa luta que você tem hoje, todos os dias, aguenta só mais um pouquinho, segura só mais um pouquinho, permanece só mais um pouquinho, porque eu tenho para você algo sobrenatural que não entrou na sua mente ainda. A segunda coisa dessa promessa é uma pedrinha branca. Deus vai me dar uma pedra, podia me dar uma barra de ouro, vai me dar uma pedra. A igreja que essa carta é endereçada, a igreja de Pérgamo. E na cidade de Pérgamo, nos tribunais, o julgamento era meio que na sorte, Urim e Tumim, era mais ou menos na sorte. Depois a gente não vamos discorrer muito sobre isso. Mas quando alguém era colocado para ser julgado, condenado ou inocente, era entregue então para o acusado, aquele que era condenado, uma pedra preta, e para o absolvido uma pedra. Preciso explicar mais alguma coisa? Quando o Espírito estava falando daquela igreja, estava dizendo assim, eu estou absolvendo vocês. Quando vocês receberem aquilo que eu preparei para você, já não vai haver mais nenhuma condenação, já não vai haver mais nada que faça você pensar naquilo que você possa ter feito de errado, porque eu estou te absolvendo, eu estou te dando um passado apagado e um futuro de liberdade. Isso nós receberemos, que sabe, hoje, por mais que nós sintamos, somos perdoados em Cristo. Vivemos e buscamos olhar para frente, olhar para aquilo que está diante de nós, esquecendo, como o apóstolo Paulo, das coisas que para trás ficam, mas corremos para o prêmio da soberana vocação. Mas às vezes nós lembramos que nós somos falhos, lembramos daquilo que muitas vezes talvez possamos ter feito de errado. Não sei qual é o nível de coisas erradas que você possa pensar em ter feito, mas aquilo te acusa. Sabe que a libertação completa disso, ela já pode ser provada aqui, porque Jesus já conquistou para você. Mas quando chegarmos lá no céu, você vai receber uma absolvição completa. Era sobre isso que o Espírito estava falando para João. Você vai receber a absolvição daquilo que te acusa. Lembra quem venceu? Eu disse lá no começo, ao vencedor receberá todas essas coisas. Quem foi o vencedor? Jesus. Sabe o que ele faz? Te torna coerdeiro. Não há mais acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa pedrinha branca já está disponível, mas você vai receber isso com plenitude o dia que você receber do Senhor a coroa e todas as coisas que foram prometidas para você. Amém? E a terceira coisa dentro dessa promessa é um novo nome, uma nova identidade. Não mais esse ser humano que viveu aqui na terra, mas agora a identidade real que Deus te formou para ser. Muitas pessoas tentam fugir quando fazem alguma coisa errada. Nós estávamos falando nessa semana sobre algumas pessoas que a gente conhece que preferem fugir do que encarar seus problemas, preferem recomeçar a vida em outro lugar, fugir, do que resolver os seus problemas.
Tem gente que deve para agiota, né? E por dever para agiota vaza para não morrer. É sobre isso. Às vezes as pessoas não querem encarar seus problemas. Esse desejo por ter uma nova vida vai ser totalmente sanado quando você chegar lá em cima. Você já recebeu do Senhor a capacidade de viver uma nova identidade, mas talvez ainda não consigamos ter com plenitude essas coisas. Mas Jesus nos promete que nós vamos receber uma pedra com absolvição, com um novo nome escrito. E interessante que a Bíblia diz que esse novo nome escrito na pedra, somente quem recebe sabe. O que isso quer dizer? Olha, novamente vou cometer a ousadia de falar algo que a Bíblia não está falando, mas eu já preguei sobre isso. Quando Deus nos chama de filhos, Ele nos chama para intimidade, para sermos próximos dEle. Quem tem alguém bem próximo aí que tem um apelido carinhoso? Como que você chama a sua esposa aí? Sabe aquele apelido que é eterno? De intimidade? Esse nome de intimidade é o que vai estar escrito nessa pedra. A intimidade que você tem com o Senhor, aquilo que Ele te chama, como Ele te chama, é só você que sabe. Por isso é importante desenvolver isso agora, nesse tempo. Sabe o tempo que você pode adorar o Senhor, você pode buscar o Senhor, desenvolver intimidade com Ele aqui nessa terra, não se compara ao que você vai poder provar lá no céu. Amém? Você entende isso? Mas esse tempo de intimidade, de escrever o novo nome na pedrinha, que só você e o Senhor sabem, começa agora. Eu até brinco, né? A Fábio está dando aula, né? Que quando a gente namorava, a gente tinha um apelido. E a gente era muito zoado por causa desse apelido. Alguém lembra? É Letícia. A Letícia sabe. Era BBG. Pensa o pastor Lu, assim, no alto da seu gauchês, aí BBG. Sabe, mas é um apelido carinhoso. De que Deus te chama? Isso precisa ser desenvolvido agora. Para você receber essa pedrinha e Deus fala assim, tá aqui, ó. Sabe aquele nome que a gente se chamava? Tá aqui. Eu estou te dando com plenitude. Agora você pode desfrutar dessa intimidade. É isso. Precisamos pensar nessas coisas, desejar esse momento e começar a desenvolver, porque a vida eterna já começou. Podemos acessá-la agora. E entrando para o final, a quarta vitória, eu disse são 7, eu vou falar só de 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, diz assim, ó: ao vencedor, quem é vencedor? Que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Jesus conquistou essa autoridade. A Bíblia fala que Ele conquistou essa autoridade se humilhando, se tornando servo de todos, mais humilde. E Ele recebeu todo o poder, é-me dado nos céus e na terra, Ele disse. E aí Ele disse o seguinte: portanto vão, façam discípulos de todas as nações. A autoridade que Ele recebeu, Ele compartilhou com cada um de nós. Quem tem consciência disso? Como que a gente permanece nisso? Aquele que guardar até o fim as minhas obras. Nós permanecemos no Senhor, permanecemos no caminho para receber esse prêmio por vencermos, guardando aquilo que Ele nos deu, a autoridade que Ele já nos concedeu, agindo como Ele age. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então nós cristãos, nós temos um futuro planejado para nós, uma vitória já pronta para nós, mas precisamos agir de acordo. Você quer permanecer no Senhor, você precisa agir como Jesus agia, para que você possa receber esse quarto prêmio que nós estamos falando aqui, a autoridade sobre as nações. Gente, não dá para entrar na nossa cabeça e entender o que Jesus estava dizendo aqui. Só dá para começar a meditar e desejar essas coisas. Autoridade sobre as nações. Nós vamos, juntamente com Cristo, poder governar sobre países, sobre nações, sobre povos. Nunca pensei sobre isso, pastor. Começa a pensar. Porque um governante, ele age com postura. Um governante age com a autoridade do cargo. Um governante age como um governante. E é sobre isso que nós precisamos começar a pensar agora. Porque quando chegarmos lá no céu, não é um momento de aprender, é um momento de exercer aquilo que vai ser dado para nós.
Quando Jesus estava falando sobre isso aqui, eu tenho plena convicção que ele estava relacionando isso com a parábola das 10 minas. Quem já leu essa parábola? Parábola das 10... Gente, está precisando ler a Bíblia. Quem já leu a parábola das 10 minas? E quando eu citar, você vai lembrar. Espero que você lembre, se você não leu. Então, por favor, é uma parábola lá de Lucas capítulo 19. Ela parece muito com a parábola dos talentos, onde o Senhor deu talentos para algumas pessoas cuidarem e multiplicarem. Mas essa parábola em Lucas, ela tem alguns detalhes que eu queria falar rápido aqui, para não passar muito tempo, mas se você puder ler em casa, leia e medite. Lucas capítulo 19, versículo 12, diz assim, ó, Jesus ensinando aos discípulos, né? Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Olha só, essa é uma parábola de Jesus falando como que é o reino de Deus. Ele era esse que foi para a terra dos seus pais e distribuiu talentos. Ele disse o seguinte: façam render. E aqui nós lemos que ele distribuiu 10 minas para 10 pessoas. Então é uma mina, que é uma porção de dinheiro para cada pessoa. Significa que todos nós recebemos algo do Senhor. Todos nós recebemos uma porção. E o que ele nos diz? Multiplique. A continuação da parábola, Jesus explicando que desses 10, ele fala só de 3. Desses 10, um multiplicou uma mina por 10 minas. E ele diz: muito bem, você que multiplicou, governe sobre 10 cidades. Como assim? Parábola estranha. Recebe uma porção de dinheiro e governa. Aí depois ele fala sobre o segundo, né? Recebeu uma mina, multiplicou por 5, e Jesus disse: governe sobre 5 cidades. E a última explicação é a última pessoa, ele recebeu uma mina, ficou com medo, guardou num pedaço de pano e devolveu apenas uma. Aí Jesus fala o seguinte lá no versículo 24. Então o Senhor disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na a que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10 minas, para que mais uma? Então o Senhor respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Se você meditar nessa parábola, você vai perceber que no reino de Deus existe meritocracia, sim. Não é dividido por igual. Aqueles que se esforçam, aqueles que permanecem, aqueles que exercem, aqueles que multiplicam o que receberam, vão receber um galardão diferente. Nós estamos falando aqui dos prêmios para aquele que permanece. Todos vamos receber prêmios, mas em medida diferente. Qual é a medida que você quer receber do Senhor? E aqui eu queria deixar esse pensamento para você. Quando estamos falando aqui que vamos receber autoridade para governar sobre as nações, o princípio está na parábola. Aquilo que eu recebi de Deus, que aqui na parábola fala que são minas, a autoridade que o Senhor me deu, que deu para você também, afinal de contas ele distribuiu para todos nós, precisa ser multiplicada. E como que a gente faz isso? Exercendo. Você está entendendo que lá no céu você vai receber algo do Senhor, que depende da sua permanência, da sua perseverança, da sua luta aqui nessa terra? Não são seus méritos, você vai receber, mas o tamanho depende sim do seu esforço. João Batista, que foi o maior homem que já existiu sobre a face da terra, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Ele falou o seguinte: que o reino de Deus é conquistado por e aqueles que se apoderam dele. Sabe o que João Batista estava dizendo? Que é necessário você se esforçar. Você recebe tudo de graça, mas o tamanho da autoridade que você vai receber depende do exercer a autoridade aqui nessa terra. Então, quando estamos falando sobre Deus nos dar algo,
nos entregar o prêmio da soberana vocação, já está preparado para nós. Mas quem serão os que governam? Quem serão aqueles que Deus vai poder entregar? Olha, essa responsabilidade está com você. É aqueles que multiplicam. Não são os mais preparados, né, pastor Cris? São os mais humildes. Aqueles que recebem do Senhor e multiplicam. Não são aqueles que se impõem, são aqueles que mais servem. Pegou? Jesus recebeu o nome sobre todo nome, porque Ele se humilhou. Nós recebemos do Senhor um talento e só podemos multiplicar servindo. O reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus é sobre você exercer autoridade servindo. Muitos querem tomar autoridade para si, muitos querem fazer e ter uma posição muitas vezes, quando na verdade essa posição, ela deveria ser um temor no nosso coração de assumir qualquer coisa. Sabe, está pregando aqui para você, falando para 100 pessoas todo domingo quase, é uma responsabilidade, porque o Senhor vai me cobrar a minha fidelidade a Ele. Se eu estou fazendo isso aqui para me impor ou para servir, está entendendo? Só que nós devemos desejar isso, cada vez mais entender que eu tenho autoridade do Senhor sobre mim, eu tenho autoridade que Ele já compartilhou com os seus discípulos. Agora eu preciso servir ao meu irmão, eu preciso servir aqueles que estão ao meu redor. É assim que eu multiplico, para que quando chegar lá no reino dos céus, quando chegar lá no dia da consumação da nossa vitória, Ele nos entregar a autoridade sobre as nações. Então de repente você vai ver pessoas que não tiveram posição aqui na terra, que não tiveram proeminência aqui na terra, mas vão governar lá no reino dos céus, porque foram humildes e serviram. Pessoas anônimas serão colocadas em posição de destaque pelo Senhor, porque receberam autoridade e multiplicaram. Que seja isso no nosso coração, o desejo principal. Não é receber do Senhor uma promessa. Quando a gente fala de promessa novamente, né? Estamos aqui falando sobre fé e promessa que Deus nos prometeu. Aquilo que Deus nos prometeu é isso que eu estou dizendo aqui. Todo o resto é perfumaria. Todo o resto é presentes que Ele nos dá nessa existência. Mas se isso não acontecer aqui nessa existência, lá no céu nós já temos aquilo que foi prometido. Lembre-se, aquele que é mais que vencedor não é porque fez, mas porque compartilha dos méritos de Cristo. Nós já somos mais do que vencedores, amém? Você já é vencedor. Foi prometido para você. Você vai receber de acordo com o seu perseverar. Amém? Pode subir, Cristo. Eu queria concluir então, que você compreenda. Apocalipse 21, versículo 7 diz assim: que o vencedor herdará todas essas coisas. Tudo que eu falei aqui é herança minha e sua, mas nós precisamos começar a exercer agora, para que o reino de Deus ele possa se mover aqui na terra mais